Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole. Estamos mais uma vez com o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Ao meu lado, o professor Paulo Bacelar, que vai responder a sua pergunta e tirar as suas dúvidas sobre a área previdenciária. Professor Paulo Bacelar, seja mais uma vez bem-vindo ao Metrópole Debate e vamos às perguntas. A primeira dúvida vem do Medeiros da Silva, do Parque Albani, em Caucaia. O Medeiros recebe auxílio-doença, ele conseguiu o benefício via decisão judicial e pergunta ao professor Paulo Bacelar se pode colocar uma moto em nome dele. Pode, Zé, não tem problema nenhum. O auxílio-doença é um benefício previdenciário e dá direito a ele por estar incapacitado para o trabalho, não tem nada a ver com a sua renda e ele pode ter qualquer imóvel em seu nome. Jean Ribeiro da Silva, de Caucaia, trabalha em um frigorífico, fez uma operação de hérnia há 1 ano e agora se queixa de muitas dores. Ele pergunta o que pode fazer diante dessa situação, professor Paulo Bacelar. Se essa hérnia estiver incapacitando para o trabalho, ele poderá agendar um benefício chamado auxílio-doença pela internet ou pelo telefone 135 e fazer uma perícia médica e poder receber um benefício previdenciário pelo período que ele estiver afastado. Desde que ele tenha o vínculo empregatício. Desde que ele tenha o vínculo empregatício ou desde que ele contribua com o INSS como facultativo ou como contribuinte individual. O Francisco Almeida, de Caucaia, diz que está de licença há 4 anos. Nesse período, o INSS chegou a cortar o benefício, mas ele conseguiu de novo. Agora, querem me aposentar, segundo ele, por invalidez e me colocaram para fazer uma perícia. E ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se depois dessa perícia vai ter que dar entrada novamente no pedido de licença ou já no pedido de aposentadoria. Não, quando ele for fazer a perícia, o médico já vai poder indicar se ele já está incapacitado para o trabalho permanentemente e aí já transforma o benefício dele em aposentadoria por invalidez, ele não precisa solicitar novamente. O Jairo Jaime mora no bairro Potira e pergunta, professor Paulo Bacelar, se tem direito trabalhistas após trabalhar durante 13 anos no Senai. Ele afirma, na pergunta encaminhada à produção do Metrópole Debate, que apenas tinha um contrato verbal. Luciano, ele tem que entrar na Justiça do Trabalho. Agora, e se ele tiver que caracterizar o vínculo empregatício, né, com uma não eventualidade, com a remuneração, com a hierarquia, a subordinação, ele poderá ajuizar uma ação trabalhista, mas ele terá direito a recuperar as verbas trabalhistas apenas dos últimos 5 anos a partir do ajuizamento. Agora, o vínculo empregatício ele poderá ser considerado todo, se for realmente considerado esse vínculo empregatício. Agora, ele tem que confirmar, ele tem que provar que não há uma eventualidade do serviço dele. Ele diz na informação que nos trouxe, professor Paulo Bacelar, que tem também recibos que comprovam a mas os remuneração. Recibos podem provar também que ele teve apenas uma prestação de serviço. Ele deve comprovar o vínculo empregatício, de subordinação, de não eventualidade. Então, essas características do empregado que ele tem que comprovar para poder ter direitos trabalhistas. A dona Emanuele Reis, do Planalto Caucaia, diz que o esposo é aposentado, tem 72 anos de idade e enfrenta problemas de saúde. Ela recebe, professor Paulo Bacelar, auxílio-doença, mas não é aposentada e quer saber o que precisa para conseguir a aposentadoria. Bom, se ele está recebendo auxílio-doença, ele vai fazer sempre uma perícia para ou reativar esse auxílio-doença, ou renovar, né, ou prorrogar esse auxílio-doença. Até 15 dias antes da cessação do benefício, ele pode fazer esse pedido. E nessa perícia de prorrogação, o médico verificando que ele está incapacitado permanentemente, ele já vai para a aposentadoria. Diana Rodrigues, de Caucaia, ela diz o seguinte: a minha mãe tem 60 anos de idade e já tentou se aposentar, mas o benefício foi negado. E pergunta com quais condições a mãe pode se aposentar. Olha, se ela tem 60 anos de idade e não for por motivo de doença, ela só vai se aposentar se ela já tiver 15 anos de contribuição, pelo menos, né, que é o direito que a mulher tem de se aposentar aos 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Se ela ainda não atingiu os 15 anos, aí pode ser por isso que ela não conseguiu ainda a aposentadoria. O senhor Francisco de Assis de Caucaia disse que é carpinteiro, trabalha há 7 meses em uma empresa, estava afastado do trabalho, voltou e depois voltou a sentir problemas de saúde e teve que tirar um novo período de licença, agora de 15 dias. A empresa não o remunerou nesse período. E ele pergunta, professor Paulo Bacelar, de quem é a obrigação de pagar, se da empresa ou do INSS?
Boa pergunta, Luciano. Quem se afasta pelo INSS, né, que ele já teve um benefício previdenciário e retorna ao trabalho, se ele tiver um novo afastamento dentro de 60 dias, a empresa não é obrigada mais a pagar aqueles primeiros 15 dias. Ele vai diretamente ao INSS solicitar o benefício, mesmo que ele seja de 15 dias. Então a empresa ela só vai se obrigar a pagar novamente os primeiros 15 dias de afastamento se esse afastamento novo se der após 60 dias daquela data de cessação do benefício. Antônio Cosmo Facundo Filho de Calcaia, ele pergunta o seguinte: uma pessoa que já tem 48 anos de idade ou que tem apenas 48 anos de idade, mas tem o tempo de contribuição para se aposentar, pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, ela tem que implementar as duas condições, idade e tempo de contribuição, quando for se aposentar por idade. 48 anos ainda não tem os 65 para se aposentar como homem, né? 65 homem, 60 anos mulher e com 15 anos de contribuição. A dona Zuíla, que reside em Calcaia, diz que é separada há 3 anos e atualmente o ex-marido tem outro casamento. E a dona Zuíla pergunta ao professor Paulo Bacelar se a atual mulher do ex-marido dela vai ficar com a pensão caso o ex-marido venha a falecer. Ou se ela, dona Zuíla, tem algum direito. Bom, quem se separa, mesmo que de fato, o marido, né, o companheiro, ele já está com outra esposa, com outra união, quem tem direito à pensão por morte em caso de óbito é aquela companheira que está nessa nova relação, mesmo que ela não seja ainda separada judicialmente. Mas ela terá direito a dividir a pensão dela, ex-esposa, como com a companheira, se ela receber alguma ajuda financeira, uma pensão alimentícia ou que ela prove a dependência econômica, com aquelas 3 provas da dependência econômica do artigo 22 do decreto 3048. Ela precisa ter 3 provas que dependem economicamente dele, ou então receber pensão alimentícia do ex-marido. Aí ela receberia juntamente, né, dividiria a pensão com a companheira e a esposa. Dona Raimunda Cristina de Calcaia diz que a sogra faleceu há alguns anos e pergunta se tem direito a receber alguma restituição que estava sendo paga ou pago o benefício a herdeiros. O filho dela pode receber no lugar da mãe, ou seja, o neto pode receber a pensão ou benefício que era da avó, professor Paulo Bacelar? Não, pensão não. Pensão ela só vai dar direito à pensão aos dependentes que são taxativos pela Lei 8.213 de 91. Que é companheiro, companheira, ou filhos até 21 anos de idade, ou filhos maiores inválidos ou maiores deficientes mentais. No caso da falta de pais, mães e filhos, eles têm direito aos pais da pessoa que faleceu, né? E depois, se não tiver pai nem mãe vivo, os irmãos até 21 anos de idade, mas neto não faz parte do rol de dependentes. Dona Maria da Silva Borges, também residente em Calcaia, ela diz que está aposentada há 1 ano, a carteira dela continua assinada, foi à empresa, pediu para dar baixa, mas a empresa não deu baixa. Diante dessa situação, o que ela precisa fazer? Ela pode sofrer algum prejuízo por conta dessa situação? Não, Luciano, porque se ela for aposentada por invalidez, realmente a carteira ela não pode ser dada baixa. A empresa não pode dar baixa na carteira se uma pessoa foi aposentada por invalidez e estava trabalhando. Então ela fica com aquela carteira em aberto. Dona Raimunda Meire, residente em Calcaia, tem problemas de saúde, nunca trabalhou de carteira assinada e também nunca contribuiu para o INSS. E pergunta, hoje com 57 anos de idade, se tem direito a receber algum benefício da Previdência Social? Não, da Previdência Social não, porque a Previdência é contributiva, ela precisaria estar contribuindo com a Previdência. O que ela pode ter direito é um benefício assistencial deficiente físico, e para isso ela precisa comprovar a deficiência, né? O grau de deficiência que ela tem e também comprovar que tem renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, deixe o seu recado nesses números que aparecem na sua tela e o professor Paulo Bacelar irá tirar as suas dúvidas. A gente volta daqui a pouco com mais informações e também mais perguntas da área previdenciária.